Bom dia, galera, bom dia, pessoal, muito bom dia, dia 9 de junho de 2020, 7 da manhã em ponto. Vamos lá para mais uma live número 17, episódio número 17, hein, galera? Que coisa, hein? Bom dia, Walter, Rode, Célia, Celeida, Rezinha, sobrinha querida, Maeli, Muntzberg chegando aí, Deise, professor Cláudio Queiroz sempre presente, bem-vindo, Rogério também chegando, galera também do Face chegando, Silvana aqui, Gisele, Marcos, Reginaldo, putz, que legal, Fernanda, Fausto, Renata, Mônica, bom dia, galera, bom dia, beleza, legal, pessoal, vamos lá, hein, terça-feira hoje, semana prometendo, Sabrina também chegando hoje, James Bond também chegando, é isso aí, as lives 007, com foco, disciplina, missão e resultado. Aliás, hoje é um dia de falar sobre missão, né? Então, eu tinha comentado ontem que hoje a live de ontem com a de hoje iria meio que se juntar, né? Porque ontem a gente falou sobre propósito e princípios, hoje a gente vai falar sobre missão e legado. Essas coisas estão muito conectadas, né? E para coisa assim, é claro que é bacana falar sobre missão, sobre legado, sobre princípio, sobre propósito. Muitas empresas usam esses verbetes aí para expressar algumas dos seus pensamentos, né? Mas o mais bacana é quando isso está conectado com os comportamentos, quando isso está conectado com as estratégias, né? Quando isso está conectado com a ação. Então, para ser assim, bem pragmático e ainda que a gente use de uma certa maneira para explicar a filosofia, a ideia é entender, pessoal, que isso são instrumentos para ajudar o ser humano a tomar decisões. Instrumentos para ajudar o ser humano a lidar no dilema que envolve estar entre a liberdade, né, que é uma característica que todos anseiamos, mas também a angústia que essa liberdade traz, né? E essa angústia mora onde? Mora na percepção de que quanto mais livre eu sou, em tese mais risco eu corro, né? Então há um risco em viver livre. E quando eu falo livre, eu comentei ontem, né, e vale uma recapitulação, livre no sentido de que o ser humano pode escolher, de certa maneira, o seu destino, o seu caminho, né? Diferente de um gato, diferente de uma maçã, diferente de uma samambaia, diferente de uma baleia, diferente... E olha que a baleia, dependendo da baleia, uma orca, por exemplo, ela tem até um nível de sistema nervoso mais avançado do que outros mamíferos aí, né? Sim, a orca é um mamífero. E aí, quando a gente fala dessas questões todas de princípios, né? Ou seja, valores que você não negocia, são critérios que você estabelece para tomar decisões. Quando fala de propósito, né? A ideia de que você tem um significado maior para a sua existência e é dado por você, né? Ele é dado por você, ele não é... Na verdade, ele nem é dado por você, ele é revelado e descoberto por você. Você vive a sua vida, é mais ou menos como se você desse conta que uma árvore tem lá uma copa frondosa e essa árvore começa a dar alguns frutos, né? Começa a dar uma maçã, por exemplo. E para aquela maçã começar a brotar daquela árvore, a raiz já está ali há muito tempo, né? Então a raiz tem esse significado, essa simbologia do propósito. O propósito é a sua raiz, ela está em você há muito tempo. Só que ainda não se revelou. Aí você que nasceu para ser um desenhista, você adora desenhar, você desenha bem, o mundo gosta do seu desenho, mas você não acredita que o mundo é capaz de pagar por ele. Então você cria uma história na sua cabeça e diz o seguinte: ninguém vive de desenho,
né, nesse lugar. Ninguém vive de desenho. Então eu vou fazer um concurso para ser atendente do INSS. Não tem nada de errado com isso. Falei isso ontem aqui. Mas eu vou deixar de viver todo o meu potencial. Porque estou com medo, porque acredito que preciso sobreviver, né? E há uma diferença entre preciso sobreviver e quero sobreviver. Percebe a diferença? Há uma diferença entre preciso pagar minhas contas e quero pagar minhas contas. Porque, num certo sentido, você não precisa pagar suas contas. Você só precisa pagar o preço de não pagar suas contas, né? Mas se você quiser, ou se eu quiser, não pagar minhas contas, simplesmente eu vou ter uma consequência por isso. Então veja, na medida em que vivemos uma vida que é baseada em escolhas, baseada em decisões, e as decisões, elas de uma certa maneira determinam o nosso destino, o nosso futuro, ter critérios para tomar essas decisões faz todo sentido. Então você ter o seu propósito revelado é um critério para você tomar decisões. Então, se o meu propósito de vida é ajudar no desenvolvimento de pessoas através do autorresponsabilidade, através do aprendizado, por que eu vou me meter em ser sócio de uma empresa de, por exemplo, uma fintech, por exemplo, uma empresa financeira de tecnologia? Se isso não tem nada a ver com o meu propósito, entendeu? Posso até usar isso como um meio para ganhar algum dinheiro. Eu compro umas ações daquela empresa, eu me torno sócio dela, mas eu não vou trabalhar nela, não vou botar energia nela, não vou ficar lá o dia inteiro trabalhando, porque não é da minha natureza, não é o meu propósito viver essa experiência. Até seria legal ser sócio de uma corretora, ser sócio de uma escola de inglês, né, que embora transforme pessoas, mas num nível diferente do que eu me proponho a fazer. Entende? Então, quando eu descubro o meu propósito, eu tenho condições de tomar melhores decisões acerca da minha vida. E aí falar não fica mais fácil. Porque quando você tem uma meta, essa informação é importante, pessoal. Tem pessoas que dizem assim para mim: ah, Luiz, eu não sei falar não, né? Eu questiono essa afirmação de duas formas. Primeiro, ela sabe sim falar não. Ela não sabe falar não para a pessoa para quem ela quer falar não. Porque quando eu falo não, quando eu falo sim para você, querendo dizer não, eu estou falando não para mim. Então, saber dizer não, a pessoa sabe. Ela não sabe dizer não para quem ela tem que dizer. E por que ela não sabe dizer não? Porque ela está em dúvida, porque ela está num dilema, porque ela não tem clareza do que ela quer para a vida dela. Então ela fica sem graça, ela fica com medo de não ser bem vista, fica com medo de não ser aceita. Todos esses dilemas que vivemos porque temos medo de não sermos amados, eu comentei isso numa live, né? Acredito eu, não posso agora nesse momento afirmar veementemente o que eu vou dizer cientificamente, mas posso afirmar por observação e auto-observação, que os medos humanos se resumem em poucos medos. Quais são os nossos principais medos? O medo de não ser amado, o medo de não se sentir merecedor, o medo de não se sentir pertencente. Sempre medos relacionados à figura do outro na sua vida. E é uma coisa interessante essa história de se firmar como indivíduo, né? O que o Jung chamava de processo de individuação, você se transformar num adulto pleno. É uma brincadeira que eu faço. Fazer criança é fácil, fazer adulto é difícil. Fazer adulto é muito difícil, porque a criança, fazer criança, todo mundo aqui sabe como faz, né? E ela vem já meio que pronta, depois você vai só cuidar dela. Mas transformar uma criança no adulto é uma tarefa hercúlea, e só o adulto pode fazer isso por ele mesmo. Então a iniciativa dessa jornada que a gente está fazendo, essa jornada Aleg, essa jornada, essas lives 007, é exatamente para ajudar pessoas a se transformarem em adultos plenos, emocionalmente maduros, né? Para que possam alcançar o seu EPA, né? Foi uma brincadeira que eu fiz outro dia com um amigo, ele achou isso legal, e agora eu estou conversando com algumas pessoas sobre isso. Mas, Binato, o que é o EPA? O EPA é você alcançar a sua existência plena e autônoma, né? Você ser capaz de viver plenamente e autonomamente, assumindo responsabilidade e sem culpa.
se responsabilizando pelos resultados, independente se é sucesso ou se é fracasso, entende? E com isso você liberta o teu ombro de tanto peso, de tanta bigorna, de tanto piano, que você caminha um pouco mais livre por essa jornada que nós estamos vivendo. Então, desses conceitos que a gente está falando, né, e se a gente juntar tudo que a gente já conversou, tudo que a gente vem conversando, a gente veio falando de resultados que eu quero atingir na minha vida. Esses resultados são função dos comportamentos, que tem uma influência tremenda das emoções e crenças, que tem uma influência enorme dos valores, aquilo que eu atribuo importância e prioridade, e dentre alguns valores que eu tenho, tem uns que são inegociáveis, ou seja, não mudam nem no tempo nem no espaço. A isso a gente chama de princípio, né? Então a pergunta que eu gostaria, convido você a anotar, e você não tem que responder para mim, mas para você, é uma pergunta mais reflexiva e retórica: quais são os seus princípios? E como é que você sabe que ele é um princípio? Você só vai saber que ele é um princípio quando você for colocado ou colocada à prova, quando você for convidado a colocar aquele princípio, aquele valor em xeque. Se você negociar aquele princípio, você já viu que não é princípio, é um valor. Se você mantiver firme em relação àquele princípio, então ele é o princípio mesmo. E você tem então essa opção de construir seus princípios, eles se revelam na medida em que as circunstâncias vão aparecendo. Por isso que definir uma meta é legal, porque de hoje até a sua meta ser atingida, você passa por uma série de circunstâncias que vão testar os seus valores, vão testar os seus princípios e podem, se você tiver um olhar atento, te ajudar a revelar o seu propósito de vida, né? Depois eu vou ver se eu desenho uma figura que ilustra isso muito bem, que eu acho bem bacana, né? E para isso a gente tem dois outros conceitos legais, que um é o conceito de missão, né? E eu vou contar uma passagem muito breve, e foi uma conversa muito legal que eu tive com um professor de estratégia, quando eu fui fazer um mestrado nos Estados Unidos em 2001, 2002, 2003. Eu fiz um mestrado sanduíche, eu ficava parte do tempo lá, parte do tempo aqui. Então, em 2001, 2002 e 2003, eu passei um mês na Universidade de Ohio, em Athens, no estado de Ohio, tendo aulas de toda a ordem aí, estratégia, finanças, operações, marketing, comunicação, enfim, né? E eu escolhi fazer um trabalho final de curso de estratégia, né? Sobre intenção estratégica. Porque eu acreditava na época, como acredito hoje, que tudo nasce de uma intenção, né? O resultado que eu vou construir para a minha vida, ele começa numa intenção anterior. Então eu tive um professor chamado Ed Yost, que é vivo ainda, um senhorzão bem bacana, trabalha lá no College of Business da Ohio University. E aí eu fui defender o meu trabalho, né? Mas antes de defender o meu trabalho, eu fui tirar algumas dúvidas com ele e fui provocar um questionamento. Queria que ele me fizesse algumas perguntas que me dessem a dica de como ia ser aquele momento. Aí ele perguntou assim para mim: Luiz, o que é missão para você? Aí eu falei assim para ele: professor, eu tenho duas respostas. A primeira é aquela que está nos livros, né? Missão é a razão de ser de uma empresa, de uma entidade, num determinado período da sua existência, né? Diferentemente de propósito, que é a razão de ser por toda a existência, né? Aquilo que eu expliquei ontem, né? O propósito de uma empresa é oferecer os melhores instrumentos de escrita para a humanidade, mas a missão dela naquele momento é fazer lápis. Depois a missão é fazer uma máquina de datilografia, depois um processador de texto, ou seja, ela vai evoluindo na sua missão, mas mantendo conexão com o seu propósito. E a outra resposta, professor, é a seguinte: missão para mim é quem eu quero ser no momento que eu estiver sendo. Aí ele parou assim, né, e ficou me olhando, né? E essa conversa é uma conversa difícil por dois motivos. Primeiro, porque havia uma tensão instalada entre eu, aluno, diante do meu professor, né? E segundo, porque a conversa era em inglês, né? Por mais que eu me fizesse entender, é claro que eu perco muitos recursos de comunicação quando eu falo inglês, mas eu me fiz entender, né? Então, missão é quem eu quero ser no momento que eu estiver sendo. Ele falou: porra, Luiz, isso é um negócio muito interessante, viu? Porque se a gente pensar numa empresa e fizesse o mesmo questionamento, quem essa empresa quer ser quando ela estiver sendo?
Então ela vai começar a se perceber de maneira dinâmica e não de maneira estática, como as missões estão escritas, né? Nossa missão é prover, pererê, pererê, pão duro. Tem aquele texto bonito lá. Tá, mas no dia a dia, nem sempre ela cumpre aquela missão, porque ela está desviada por coisas da operação, por conta das tarefas. Lembra dessa história? Quando se levanta da cama, o que você pergunta? O que eu tenho que fazer ou que resultados eu quero atingir? E se eu estou orientado para resultados, a pergunta que eu vou me fazer é quem eu quero ser no momento que eu estiver sendo. Quem eu quero ser no momento que eu estiver fazendo essa live. Entendeu? E de onde eu vou tirar os recursos para ser aquele que eu quero ser? De dentro de mim, dos meus valores, das minhas crenças, das minhas emoções, daqueles recursos todos que a gente vem falando ao longo dessas lives todas. Cara, isso para mim foi uma descoberta, uma revelação na hora ali. Eu nunca tinha ouvido essa frase, nunca tinha falado essa frase. Falei para ele num dia de julho de 2003, que era o período final, eu ia defender o projeto no final do ano aqui no Brasil. Nesse momento eu estava lá na escola, no College of Business. Ele falou: Luiz, muito bom, parabéns, eu acho que esse conceito é um conceito inovador, bem legal e tal. Então comecei a usar essa frase, né? Nas formações que eu ministro, nos cursos que eu dou, nas conversas que eu tenho com as lideranças, né? Com executivos, empresários e empreendedores com quem eu trabalho muito forte. Aliás, quinta-feira agora eu vou fazer um evento para executivos, empresários e empreendedores pelo Zoom. Quem estiver acompanhando vai receber o convite, se estiver interessado em participar vai ser muito bem-vindo. Quem você quer ser no momento que você estiver sendo. Então, para você que está aqui, para nós que estamos aqui conversando, a pergunta é: quem você quer ser quando você estiver conversando com o seu filho, na hora que ele estiver enfrentando um problema? Você quer ser aquela pessoa que critica ele? Você quer ser aquela pessoa que quer dar uma lição a ele? Você quer ser aquela pessoa que vai dar suporte a ele? Naquele micro instante da sua vida, qual é a sua missão? Faz sentido isso que eu estou falando, pessoal? Faz assim se fizer sentido, faz assim se não fizer sentido, né? Esse poder da escolha no momento exato da sua vida é para mim um limiar do exercício da sua missão, né? Entre o estímulo e a resposta você tem um tempo, e nesse tempo você escolhe quem você quer ser no momento que você estiver sendo. Essa escolha ninguém te tira. Isso é o que Viktor Frankl chama de a última das liberdades humanas. Cara, isso é lindo demais. Isso é muito lindo. A última das liberdades humanas. O momento em que você escolhe quem você quer ser no momento que você estiver sendo. Diante do teu filho, diante do seu marido, da sua esposa, diante do seu funcionário, diante do teu chefe, diante de quem você quiser, né? E dessa junção de tempos, né? Dessa junção de momentos, você vai construindo a sua vida, né? E essa sua vida vai sendo um conjunto de... É isso aí, Marjorie. Quem você quer ser no momento que você estiver sendo, missão dinâmica. Exatamente. A Andressa está falando modelo mental, pensar no que está fazendo no momento que está fazendo, Peter Senge. Exatamente, é isso aí. Né? Tá bem conectado com a quinta disciplina do Peter Senge. Então veja, na hora que você vai conectando esses feitos na sua vida, pequenos feitos, porque nós humanos temos algumas características muito, como a rapaziada hoje fala, muito bizarra, né? Quando eu era mais novo, a gente falava muito sinistro. Hoje a galera fala muito bizarra. Qual que é essa característica bizarra? Nós superestimamos 1 mês, 2 meses, 3 meses, e nós subestimamos 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente realiza um baita de um evento em 1 mês, 2 meses, mas a gente não consegue realizar um evento maior em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ou seja, a pessoa organiza uma puta festa de aniversário daqui a 2, 3 semanas, mas ela não organiza a sua vida para os próximos 10, 15 anos. Isso é um paradoxo, né? É um paradoxo presente na nossa vida. Mas se você for capaz, ou quando você for capaz, de observar os feitos que você vem construindo na sua existência, dia após dia, você vai começar a construir uma obra, né? Você vai começar a construir uma obra, e uma obra que você pode começar a compartilhar com as pessoas ainda nessa existência. Apesar de no dicionário essas coisas se confundirem,
eu prefiro e decido, né, em meu nome, separar legado de herança, né? O legado é uma herança? É, né? Se você for olhar lá no dicionário, né? Não tem nada de errado com isso. Só que eu posso, naturalmente, começar a compartilhar o meu legado em vida. Naturalmente, né? A herança, para eu compartilhar uma herança em vida, eu tenho que formalizar, eu tenho que documentar, eu tenho que transformar isso num documento reconhecido por uma entidade pública, né? Ou uma autoridade estabelecida, para que então a minha herança que eu ia deixar para alguém depois que eu morresse, eu pudesse deixar em vida. O legado, ele já me permite compartilhar a obra em vida. Então, muitos de nós que estamos aqui, tem muita gente aqui que eu conheço que está compartilhando seu legado em vida, né? A Andressa que está aqui, Andressa que é diretora da escola que minha filha estudou, fez uma transformação brutal na escola, ela já fez o legado dela, né, Andressa? Já fez o legado dela, esse legado está em pleno consumo, em pleno compartilhamento, e as pessoas estão usufruindo desse legado. Ela não precisa morrer para deixar esse legado, ela já construiu o legado dela em vida, muito possivelmente, né, porque descobriu qual é a sua missão, descobriu qual é o seu propósito, descobriu quais são os seus princípios, sabe quais são os valores que orientam na tomada de decisão. Então, diante disso, pessoal, você tem um recurso extremamente poderoso para tomar decisões e fazer a sua vida ser como você quer que ela seja, né? Então, e essa que é a grande beleza desse negócio, né? Se eu puder fazer um desenho aqui para te mostrar uma coisa, eu vou fazer um desenho enquanto eu falo, que é o seguinte: nós temos na vida muitas metas, temos talvez alguns objetivos, e vamos ter uma ou duas ou três, ou algumas poucas visões de futuro, né? Metas são intenções de curto prazo, objetivos são intenções de médio prazo, visão são intenções de longo prazo. E para atingir essas metas e tal, nós temos nossos comportamentos, estou escrevendo, depois eu mostro, nós temos nossas emoções. E quantos comportamentos você tem? Quantos comportamentos eu tenho? Milhares, emoções, então, um monte, porque elas vão brotando em matizes diferentes numa régua de dor e prazer, você varia essa tonalidade absurdamente. Um conjunto de crenças, trocentas milhares de crenças, aí você tem um monte de valores dentro de você, né? Você tem um monte de valores, e você se governa por alguns deles durante o dia. Você não usa todos os seus valores para tomar decisão. Você usa aqueles que são mais inerentes àquele momento da tua vida. E você tem menos princípios. Ou seja, eu sou uma pessoa de muitos princípios. Não, você tem poucos quantitativamente e muito qualitativamente. Percebe? Agora, quanto propósito você tem? Pouquíssimos. Então, eu gosto dessa ideia aqui, ó. Talvez no Instagram fique invertido, mas no Facebook vai ficar legal. Eu tenho uma visão e um propósito de vida. Eu tenho vários objetivos e alguns objetivos na vida e alguns princípios na vida. Eu tenho um monte de metas e um monte de valores. E nesse meio eu tenho comportamentos, emoções e crenças. Então, na hora que você coloca isso numa perspectiva de conexão com você mesmo, seja você um empresário, seja você um empreendedor, seja você um executivo, seja você pai, mãe, o cargo que for, na hora que você coloca isso no papel e olha para isso, você fala, porra, que pai eu quero ser em 10 anos, em 5 anos, amanhã. Meta, objetivo e visão. Sacou? Que executivo eu quero ser em 10 anos, 5 anos e amanhã. Ou daqui, depois dessa live. Entende? Aí eu começo a ver que eu orbito em várias metas e vários valores, alguns objetivos, alguns princípios, 1, 2, 3 visões de vida, um propósito de vida. Entende? Isso é sensacional para organizar o pensamento, galera. Isso aqui é a organização do pensamento humano. E o pensamento humano é o principal instrumento que você tem para tomar decisões. O principal instrumento que você tem para tomar decisões. Então, nesse conjunto de coisas, você tem um negócio chamado legado, que é aquela obra, né,
final que você deixa e já está em construção, não precisa morrer, né? Eu me percebo construindo um legado, né? Que vai ficar com os vídeos, com os livros, com os escritos, com as mensagens. Eu tenho pessoas que... Ontem eu fiz uma live com o Daniel Correia, que foi meu aluno em 2010. Em 2010, ele lembrou de um exercício que eu fiz com ele na sala de aula, que já nem eu lembrava mais. Ele falou: Binato, você não tem ideia do quanto aquilo me marcou, né? Então a gente tem uma responsabilidade tremenda com as pessoas, com aquilo que a gente diz e principalmente com aquilo que elas ouvem. E nesse contexto todo que a gente está falando, nós temos um recurso que vai mudando ao longo do tempo, que é a nossa missão, né? Quem eu quero ser no momento que eu estiver sendo. E o meu propósito é quem eu quero ser nessa existência. E vou saber se cumprir o meu propósito lá no final da jornada. E a pergunta lá terá sido: bom, quem eu fui nessa existência toda? Quantas transformações eu tive? Quem eu me tornei? E aí é a beleza da meta, a da visão, do objetivo e da meta. Quem você se tornou nessa jornada? Se no final da jornada a ideia é rever o filme da nossa vida, a ideia é que seja um filme legal, que seja um filme bacana, que seja um filme que tenha emoções de toda ordem, que tenha momentos de medo, que tenha momentos de alegria, que tenha momentos de drama, que tenha momentos de emoções mais fortes e tal, mas que seja um filme que você goste de rever. E não um filme que você não esteja afim de ver. Um filme chato, entende? Tem muita gente que tem uma vida chata. E tá tudo bem, a vida é dela, né? A vida é dela. Cada um com o seu cada um, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar, e às vezes algumas pessoas me interpretam equivocadamente, e obviamente eu tenho uma responsabilidade nessa interpretação. Pô, eu não pego o seu relógio para mim. Eu não pego a sua caneta para mim. Eu não pego o seu carro para mim, eu não pego o seu apartamento para mim. Por que eu vou pegar os seus problemas para mim? A coisa mais justa e respeitosa que eu posso fazer por alguém é respeitar que esse problema é dessa pessoa e que ela é capaz de resolver esse problema. Porque se eu pego o seu problema para mim, eu estou fazendo 2 atos de violência. O primeiro, assumindo uma responsabilidade que não é minha, violência comigo. E segundo, tirando de você uma responsabilidade que é sua, um ato de violência com você, né? O Jean está falando o seguinte: fui seu aluno em 2010, a essência da minha missão foi construída lá. Bacana, né? Foi uma época bacana aquela lá. Aliás, as épocas têm sido muito bacanas. As circunstâncias não definem quem a gente é. Nós conceituamos quem a gente quer ser no momento que a gente estiver sendo. Então, pessoal, nesse contexto todo, e falando de uma maneira mais assertiva, ou seja, mais contundente, entendam que visão, objetivo, metas, estratégia ou comportamento, clima ou emoção, cultura ou crenças, valores, princípio, propósito, missão e legado, são instrumentos para reduzir o risco de uma tomada de decisões. São instrumentos para você fazer um planejamento estratégico para uma empresa, para uma entidade X, um planejamento estratégico pessoal. Por isso que eu defendo veementemente a ideia de que liderança, estratégia e gestão são sim recursos que eu posso usar na minha vida. Não tem mais vida pessoal, não tem mais vida profissional, não tem vida esportiva, vida religiosa. Você tem uma vida e nessa vida você empresta o humano que você é para esses diversos papéis que você tem. E aí com isso você vai caminhando na sua jornada, sendo quem você é, escolhendo quem você quer ser no momento que você estiver sendo e verificando quem melhor você está se tornando ao longo dessa caminhada, né? Essa é a ideia dessas lives, essa é a ideia desse trabalho, essa é a ideia dessas conversas, melhorar o humano que nós emprestamos para o cargo. E como eu tenho trabalhado muito na linha dos executivos, empreendedores e empresários, eu estou direcionando aí uma ação para quinta-feira agora. A Célia perguntou que horas vai ser, eu vou dizer isso, eu vou divulgar isso, Célia. Agora eu não posso dizer porque eu não tenho ainda certeza, eu tenho um compromisso que eu preciso mexer, mas deve ser por volta de 1h30 da tarde, tá? Na quinta-feira agora, quinta-feira, 13h30, né? Ah, Luiz, mas é complicado. Mas não tem jeito, vamos ter que óbvio, ter não, né? É uma escolha, quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. E para amanhã, pessoal, que já está acabando o nosso tempo, olha isso, 29 minutos, voou. Para amanhã nós vamos falar de um negócio chamado poder,
tá? O desenho está aqui. Eu vou tirar uma foto, Rogério, e vou postar essa foto, tá legal? Poder, nós vamos falar sobre poder amanhã. E eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que você pensa sobre poder de uma maneira equivocada. E essa maneira equivocada compromete a sua vida. Então amanhã aparece às 7 da manhã para a gente conceituar poder. E se você quiser, já vem com o seu conceito pronto. A pergunta é, feriado para quem, Jean? Acorda, meu filho. Vamos aí, vamos aí. Escreve no papel o que é poder para você. E traz o conceito amanhã e a gente conversa. Valeu? Galera, ótima terça-feira. Hoje à noite, 19 horas, eu faço uma live para empresários num canal chamado Dono de Empresa, @Dono de Empresa. No Instagram. Aparece lá porque vai ser bem legal. Eu não vou falar com esse tipo de nível de profundidade, vou falar de uma maneira um pouco mais superficial, mas vai ser legal. Vai ser legal para esquentar os tambores para quinta-feira. Eu preparei a live de hoje a convite desse pessoal que é meu amigo, por conta de um trabalho que eu já vinha fazendo. Eles falaram, pô, Binato, ajuda o nosso pessoal lá. Eu falei, claro, vamos nessa. Então a gente vai conversar com a galera deles hoje e na quinta eu vou conversar com a minha galera, ok? Galera, muito obrigado, ótima terça-feira, boa jornada, força sempre, vamos com tudo. Até mais, tchau.